Boa noite para você, católico, evangélico, espírita, da Umbanda, Candomblé, seja como for. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é a fé e como ela movimenta os projetos de vida. E isso, pessoal, independe de qual a religião você é, não é verdade? E hoje eu estou aqui com alguém que vai fazer muita diferença para falar sobre esse tema, que é o Nilson Carroll. Minha Tudo bem, amiga! meu amigo? Nossa, muito bem-vindo. Nilson, eu poderia muito bem te apresentar, porque nós já nos conhecemos, né? Você é um advogado brilhante, nós tivemos oportunidade de trabalharmos juntos, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história de vida. Então, eu vou me apresentar rápido. Meu nome é Nilson Carol. Geralmente, quando eu me apresento assim. Eu sou o pai da Elisa, o pai da Olivia e o esposo da Luciana. Nas horas vagas, eu sou advogado. Faço com muito prazer, exerço com muita alegria a advocacia. E sou um cara que ama a Deus e tenho a minha fé como indutora das coisas que eu faço, por onde eu vou. Sou esse cara simples que teve a graça de ter pessoas boas como você na minha vida, assim, e ter a alegria de ter trabalhado junto. Uma honra muito grande, viu, Nilson? A Porque alegria eu vi é você minha. conquistar e prosperar e tudo isso envolto à fé. E como eu também, né, como muitos sabem, sou cristã, mas independente da denominação religiosa, o que eu tenho visto é que a fé, ela move de fato montanhas. Quando tem projetos que eles parecem ser intransponíveis, inalcançáveis, para além das questões técnicas que são necessárias você ter para alcançar um projeto, a grande maioria delas não sai do papel quando falta aquele impulso que está ali no nosso coração fervendo, né? Que é aquela chama que eu denomino fé. Para vocês que estão aí do outro lado, vocês vão poder denominar como vocês quiserem, mas vocês vão se identificar porque é uma semente que todo mundo tem, que impulsiona e que faz, olha, você vai conquistar porque Deus está ali com você, ou aquela chama de um Deus que você acredita está ali para te trazer essa energia, sabe? Então, Nilson, você tem uma história de vida, uma história profissional, projetos aí interessantíssimos para compartilhar e incentivar quem está assistindo a gente. Então, quero que você conte um pouco sobre a sua história de vida e como isso impacta, né, vidas hoje. Então, eu sou filho de retirantes nordestinos, né? Quando eu falo isso, minha esposa ri muito. Porque quem é cearense de coração sabe que o povo cearense é muito alegre, né? Muito. A gente tem sempre histórias boas para contar. Minha mãe vem de Tianguá e meu pai é de Taboca do Ceará. Tianguá é onde? Tianguá é na Serra da Ibiapaba. É um E Piababa lugar. é onde, minha gente? Ixi, É, mas é o quê? Qual região? É Ceará também? Ceará. O que acontece? Você tá Gente, no olha só. sertão árido e tem uma serra lindíssima. Depois, quem tá aí, Google lá, Serra da Ibiapaba, e vai ver Tianguá, que é no topo dessa serra. E lá é fresquinho, verde, parece Campos do Jordão no Nordeste. É coisa de louco. E os meus pais vieram de lá para cá, há muitos anos atrás, e eu sou daqueles que são nascidos em Brasília. Então, eu tenho 37 anos, nascido e criado em Brasília. Então, toda a minha história de vida está em Brasília. Comecei trabalhando nas coisinhas que meu pai tinha, mercearia, fui atendente de mercado, fui promovido ao caixa do supermercado do meu pai, depois fui vender instrumentos musicais, depois fui dar aula de violão, aula de inglês, até que chegou a hora da faculdade. E na Mas faculdade... os seus pais, eles já prospectavam em você alguma realização para a faculdade ou surgiu de você mesma a Cara, iniciativa? nós vamos falar de projeto hoje. Meu projeto era ter uma banda, viajar o mundo, tocar guitarra, porque era o que eu gostava de fazer. Isso era o que eu gostava de fazer na época. Mas aí veio a faculdade, meu pai acabou falando assim, rapaz, beleza, você quer tocar guitarra? Pode tocar guitarra. Mas vai estudar. Porque o pai sempre quer o plano B, né? O filho só quer o plano A. E aí aconteceu que eu fui estudar direito e na faculdade eu acabei recebendo convites, até dos próprios colegas que estudavam comigo. E comecei a minha carreira como estagiário num lugar bem tranquilo, na Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Ah, tá. Só isso, né? Não quer mais nada. Comecei lá na Fiesp e lá conheci vários setores, né? Têxtil, construção civil, agronegócio e Confederação Nacional da Indústria. Então, assim, muitas coisas que eu aprendi durante a minha vida começou ali na Fiesp, com
sob a tutela do Paulo Scaff, na época, que acabou me contratando, me tornei assistente jurídico na Fiesp, atuei na área de consultoria legislativa lá por um bom tempo, e depois começou a carreira, né? Advocacia, assessoria de autoridades, deputados, senadores, ministros, e até a gente se conhecer, né, naquela época. Mas eu sempre tive a vontade de exercer a advocacia, né? Eu estava conversando com os amigos, até com o Elvino, que daqui a pouco vai se apresentar aqui para vocês, que é muito legal exercer aquilo que você faz com amor. E é legal receber os frutos disso. Mas sabe o que é mais legal? Ajudar as pessoas com aquilo que você faz. Então, anteontem, um amigo me liga desesperado. Cara, meu filho tá aqui, não consegue entrar na UTI porque não pagou, não tinha carência do plano, entramos com a liminar foi deferida em minutos. E conseguiu. Isso, para mim, é melhor do que qualquer coisa. Ajudar o próximo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu concordo com você. Eu vou dizer que é o que me move também. É o impacto social que a gente consegue gerar e principalmente estando dentro de um ecossistema. A gente não faz nada sozinho. Sim. Isso aí é fato. Elvino, vamos tirar esse gancho então e vamos te apresentar. Vamos, meu amigo. Porque esse é o cara para gestão de tempo isso aí. e produtividade. Elvino, fala com a gente sobre o seu trabalho. Legal. Bom, meu nome é Elvino Magalhães, né? Eu trabalho, né, preferencialmente, né, prioritariamente com essa questão da gestão do tempo, produtividade, assim como o Nilson também, sou da área do direito, sou jurista. E a partir dessa experiência no serviço público e também na iniciativa privada, eu vi que muitas vezes a dificuldade das pessoas era justamente em administrar o tempo que elas tinham para poder colocar em prática aquilo que elas sabiam ou que elas poderiam ajudar na vida de outras pessoas. E dentro desse contexto eu comecei a buscar ferramentas que pudessem, de alguma maneira, auxiliar essas pessoas. Só que, assim como vocês falaram aqui, eu cheguei também à conclusão de que a gestão do tempo ela é um conceito cristão, né? Do nosso papo aqui hoje tem a ver com fé. A gestão do tempo ela sempre vai chegar dentro de um contexto de fé, no qual a gente tem essa oportunidade de enxergar na Bíblia momentos em que o próprio Jesus ele geria o seu tempo e fazia com que o propósito dele viesse a ser concretizado no momento adequado, de acordo com aquilo que havia sido previamente planejado. Através de uma visão organizacional também, né? Justamente. Interessantíssimo, hein, Elvino? Nossa, vai falar mais pra gente sobre isso. Legal, vamos sim. Mas para a gente conseguir sair do meio prático para o campo, né, analítico, vamos então tentar entender um dos projetos que você, Nilson, tinha no papel e você tirou para a vida real. Conta para a gente um desses projetos, para a gente esmiuçar ele, ver quais foram as características de gestão que foram utilizadas, o que motivou e tudo mais. Conta para a gente, então, um dos seus projetos. Cara, nós temos muitos projetos, né? A nossa vida é empreender ideias e tirar do campo das ideias aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, assim, quem construiu uma casa sabe do que eu estou falando, Exatamente. né? Um dos grandes projetos da minha vida foi a minha casa, a casa que eu construí. Mas eu vou falar de um projeto que, pô, tenho muito orgulho de ter ajudado a tirar do papel, que chama Instituto Mais Vida DF. Quem tiver aí no Instagram, coloca lá Instituto Mais Vida DF. O que é o Instituto Mais Vida? É uma organização social que cuida de aproximadamente 500 pessoas, entre crianças, adolescentes, Nossa, Nilson. Mulheres, homens, senhores, senhoras. Nós entendemos que era importante criar um braço social lá na nossa igreja e a gente foi estudar a forma de fazer isso. E é impressionante, estava falando com o Elvino sobre isso vindo para cá. Recurso tem, Dani. O recurso tem. E é impressionante, se você tiver um plano e um projeto, o recurso vai aparecer. Só que as pessoas não têm a visão de onde buscar esses recursos. Então, o que a gente fez? A gente estudou organização social, eu fiz toda a parte jurídica desse instituto e nós começamos a buscar captação de recursos no orçamento público. E, cara, está acontecendo coisas incríveis lá. Posso fazer um paralelo disso com a vida prática de uma pessoa simples que quer construir a casa? Porque eu estou vendo tudo isso fotograficamente no que você está falando. Por exemplo, a pessoa que vai construir uma casa, qual a primeira coisa que ela precisa ter? Um projeto. E aí, quando a gente fala em projeto, isso aí se estende para tudo na vida. Só que aí, normalmente, a pessoa fala, não vou pagar para fazer projeto, não. Projeto é caro e tudo mais. Esquecendo que aquilo ali são os pilares de maneira análoga ao que você vai fazer.
Você construir uma casa sem o seu projeto significa você dizer que você não sabe de onde que vem o orçamento, você não sabe quanto você vai gastar, se você vai ter dinheiro suficiente para aquilo ali, se vai seguir um cronograma, em quanto tempo você vai terminar aquilo ali, quem é que vai trabalhar para você. Então, são todos os elementos de constituição daquele seu sonho realizado. Então, nada funciona bem sem projeto. E o projeto ele não precisa de grandes recursos ou grandes valores de dinheiro. Você jogar a sua ideia no papel, como o Nilson falou, e falar, trazer para o meio prático, falar, olha, quais são os desafios que você vai ter que enfrentar para chegar até ali. É praticamente isso que você falou do seu projeto. Vocês, de maneira muito sábia, já correram e foram fazer um levantamento de gestão do que seria necessário, e a gente sabe que dinheiro é necessário, não é o todo, mas Sim. ele faz parte desse processo, e vocês foram lá buscar onde que nós vamos angariar recursos para fazer com que esse projeto ele seja eficiente. Né? Isso, além de muito inteligente, é muito sábio e tem uma ligação muito direta com nós da construção civil. Porque qualquer sonho, ele precisa de um propósito e, através do seu propósito, planejamento. Não é isso, pessoal? Vamos lá, Nilson. Tem um provérbio, que é Provérbio 21:5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o brasileiro, ele gosta do jeitinho, né? Ele gosta do improviso, daquela obrinha, do puxadinho. E tudo bem, não interessa o tamanho da sua obra. Não interessa o tamanho da sua casa, né, Dani? O que interessa é que você tem que saber o que quer e precisa colocar no papel. Sim. Não é isso? Porque se você se apressar em fazer algo que você não tenha planejado, aquilo tem muita chance de dar errado. E não é porque você é o azarão, né, Elvino? Não é porque você é o azarão ou porque só dá certo na vida das pessoas. É porque alguém que fez algo que você não fez ainda, planejou. Você precisa ter humildade de buscar informação para o teu projeto. Seja da tua casa, seja da tua vida, em qualquer área da tua vida, você precisa planejar. E eu fico impressionado, assim, que quem construiu, você sabe disso, às vezes, quem está executando não consegue dimensionar o projeto e tem muito ruído durante a obra, não é verdade? Eu tenho amigos que o pedreiro falava, eu preciso de 50 sacos de cimento. O cara levava 200 e não era suficiente. Quem que tá errado? É o pedreiro, é o dono da casa, ou é o engenheiro? Exatamente. E quem é o pai do menino, né, Elvino? Sim. Elvino já fez obra lá, sabe como é que é obra? Sim. Então é isso, eu acho que o apressado Come cru. faz projetos para ruína. Eu conheço essa. Né? O apressado, ele não constrói uma casa para ficar de pé. Ele não constrói. Ele constrói uma casa para dizer que construiu. Ele Aí não sabe quais são as prerrogativas, né? Não se apresse, gaste tempo elaborando. Aquela história, né? Se você tiver que derrubar uma árvore e tiver 10 horas para isso, fique 9 horas amolando o machado. Mas, ó, eu vou trazer uma boa notícia. Quando a gente fala de se construir e a gente pensar e planejar, nós temos hoje um cenário que ele é muito favorável para quem planeja bem, que você não precisa, então, entregar o seu planejamento a um tempo inesgotável, porque a construção civil tem essa fama, né? De você começar e parece que vai demorar anos. Com as novas tecnologias de mercado, você consegue ter alta performance, eficiência, rapidez, limpeza, sustentabilidade, tudo na sua obra. E aí, como que você consegue isso? Um dos fatores que vão ser determinantes é você fazer a utilização de tecnologias que estão aí no mercado e que são reconhecidas, certificadas. Uma delas é da Trindade Soluções Construtivas. Mas como aqui a gente não está para falar da nossa tecnologia, se você quiser, você entra lá, @trindade.s.c, lá no nosso Instagram, ou no site www.trindadesc.com.br. Mas o que a gente quer dizer é que hoje se consegue fazer de maneira célere, eficiente, com alta performance, porque a tecnologia é uma ferramenta que está aí para isso. Inovação, a mesma coisa. E aí, Elvino, eu queria tirar um tempinho aqui para pegar você em um gancho nisso que o Nilson está falando, porque a gente falou sobre a importância de planejamento, sobre como a tecnologia hoje está favorecendo a gente fazer coisas mais rápidas, porém planejadas. Eu queria que você falasse para a gente um pouco o seguinte: uma pessoa simples, que não tem grandes recursos, mas que pensa em construir uma casa ou realizar um outro sonho dentro de outro panorama, o que ela precisa ter em mente como critério, os primeiros passos? Bom, ela, com base nisso que a gente falou, a gente tem que ter o projeto em mente, né? Mas é importante que ela tenha esse cenário de que esse projeto ele vai se desenrolar ao longo do tempo e que é importante que ela conheça cada uma dessas etapas
que vão se desenvolver ali. Show. E os investimentos que vão ser necessários e o tempo também que vai ser despendido ali. Porque uma casa, né, qualquer outro empreendimento, ele não vai acontecer do dia para a noite. Então, muito provavelmente, a falta de um planejamento adequado, seja de tempo ou seja de investimento, ele pode fazer com que aquele projeto ele não vá chegar ao seu termo, ele não vá acontecer. Então, é importante que essa pessoa conheça quais são os passos. Ainda que não necessariamente ela seja uma especialista, como você falou, mas ainda que ela conheça o básico, onde é que ela está indo, né? O que hoje que ela tem muitas plataformas de pesquisa. Se a gente for no Google hoje ou no YouTube, muita coisa tá disponível para que essa pessoa tenha acesso àquela informação e ela saiba mais ou menos como é que aquele projeto vai se desenrolar. E sabendo como são essas microetapas, ela vai entendendo que o processo, de fato, ele está acontecendo, né? Você falou que a construção, até pouco tempo atrás, tinha essa fama de ser um negócio ad eterno, né? E muito demorado. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que não é exatamente desse jeito. Com o planejamento adequado e com a correta dimensão daquilo que vai ser feito ao longo do tempo, é sempre possível mensurar e, às vezes, até, muito provavelmente, entregar antes daquilo que era planejado. Exatamente. Isso acaba acontecendo hoje muito mais frequentemente porque esse tipo de planejamento está cada vez mais disponível, não só para as grandes construtoras, mas para as pessoas como um todo. O grande problema é que, às vezes, a pessoa acaba adentrando em um projeto que ela não sabe muito bem como vai desenrolar. Ela tem um sonho, ela tem um projeto, ela quer construir uma casa, por exemplo, mas ela não sabe quando esse projeto vai acabar, o que vai ser preciso ao longo desse projeto, qual é o investimento de tempo, de esforço e até o investimento emocional também, né? De passar por esse processo... Por essa experiência. Exatamente. E chegar ali ao fim bem, né? Inteiro. Exatamente. Tem que chegar ao fim da obra inteira. Aproveitar, né? Aquilo que você está querendo construir e aquilo pessoal, dali ser a bênção para você, né? O pessoal brinca dizendo assim que o dono da obra começa com a Ferrari em deixar o cimento, quando no final ele já está chegando de bicicleta, porque vendeu o carro para comprar cimento e tijolo para a obra, aí não dá. Agora, você sabe que você falou algo muito importante que é com relação a você conhecer etapas, porque através desse conhecimento você consegue até adiantar etapas, né? Então, você consegue velocidade, alta performance, tudo isso para ipsiliter, tudo que você estiver planejando fazer. Só que sabe uma coisa, ouvindo? Muitas pessoas, elas têm a vontade, porque quem você acha que não tem vontade de ter a casa própria? Todo mundo tem, né? Só que antes de chegar no intuito de dizer, olha, eu não tenho conhecimento para planejar, existe uma coisa anterior a essa que é achar que não é capaz, né? De falar assim, olha, eu não sou capaz de realizar esse sonho. Nossa, eu queria construir a casa própria para minha mulher, ou então para minha mãe, a pessoa não é casada. Fala, nossa, eu queria conquistar para os meus pais algo, ou quero fazer uma faculdade, e não se acha capaz de fazer aquilo. Sim. Então, essa é uma etapa anterior ao planejamento. Porque quando a pessoa planeja, ela já se viu capaz, ela já projetou e falou, olha, até aqui eu posso ir. Eu queria uma casa de 200 metros quadrados, mas olha, para mim vai dar essa aqui de 120, porque é o que está dentro do meu planejamento financeiro. Só que para você chegar nessa etapa, precisa de uma outra coisa anterior a ela. Um que envolve autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, tudo isso. E, não coincidentemente, a fé. Sim. Porque eu sou prova viva disso, de que muitos projetos na minha vida, eles não bastavam. A questão financeira não bastava eu vencer desafios práticos e de gestão. A fé foi a que determinou assim que eu colocava o pé, já viu essa frase? E Deus colocava a estrada embaixo? É isso aí. Você entendeu? É isso aí. E aí, Nilson, você também teve experiências assim? A minha própria casa foi assim, né? Porque todo projeto ele tem um tempo. Eu tinha que construir uma casa quando eu estava me casando, para receber as filhas que eu não tinha ainda. Por isso que você tem que... esbarrei aqui. Tem que antever as coisas. Um projeto tem que ter uma visão no tempo. Eu fiz um escritório, eu fiz um estúdio na minha casa, um estúdio de música, eu não tinha um equipamento de música, eu vi. Mas eu queria, eu sabia o que eu queria. Eu não tinha um dinheiro para construir a casa que eu botei no papel, mas eu sabia que se eu começasse, se eu trabalhasse duro com a minha mulher, a gente conseguiria construir essa casa. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou. Você quer recurso? Tenha um projeto. Tenha um planejamento. Porque antever as coisas... E você quer um projeto? Você tenha fé. Tem que ter muita fé. Para construir qualquer coisa na vida, você tem que ter fé. Mas tem que ter planejamento. Não é uma fé
desregrada, não é uma fé aleatória. Até porque a fé sem obras, ela é morta. O que adianta você ter uma fé e não ter os frutos dessa fé? Se eu tenho fé, vou comprar um carro novo e eu não tenho um centavo na minha conta. Isso é o precipício, né? O precipitado, ele peca. Mas aquele que sabe que tem condições de viver o que nunca viveu. Por exemplo, você falou de projetos, um dos projetos que eu tirei do papel, tocar violão. Eu olhava para um violão e falei, meu Deus, alguém consegue fazer isso? Para eu ter fé de ir lá comprar um violão sem saber se eu ia tocar, não tem que ter fé ou não tem? Para comprar um violão. Tem que ter fé. Porque se você quiser tocar, você vai ter que comprar o violão antes de saber tocar. E perseverança, né? Como tudo na vida. E Como perseverança. tudo na vida. E aí, quais são os benefícios que vocês veem de você tirar o projeto do papel e levar para sua vida real, ou seja, realizar um sonho? Nossa, tem um reforço de comportamento, de mentalidade absurdo. Crescimento, né? Cara, A partir do conquistar algo, aquilo marca a sua vida. Marca a sua história. A história da sua família. Uhum. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pro exterior. Tipo, marcou a história da minha vida. Por quê? Porque, cara, eu cheguei aqui. A primeira vez que eu me formei, foi a primeira vez. Tive várias formações, várias coisas, vários cursos. Mas quando eu me formei em Direito, especificamente em Direito, parecia que foi a primeira pessoa da família que formou. Foi uma festa daquela festa da grande família, sabe? Sim. Não é assim, Elvino? É isso Por quê? mesmo. Porque, caraca, a gente conseguiu. Não é uma coisa só sua. Um projeto, para dar certo, ele não pode ser só seu, Dani. Assim como essa empresa não é só sua, é sua, do esposo, da Exatamente. família, mas dos colaboradores, dos clientes. Exatamente. A sua empresa, Trindade Soluções Todo mundo Construtivas, faz parte. ela é um sonho que eu tenho certeza que ela nasce no coração de Deus. E depois ela vai tomando forma. Nós somos só os braços, né, Elvino? Sim. Nós temos um projeto lindo aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, de incentivar as pessoas a sonharem, de incentivar as pessoas a serem constantes e tirar os sonhos do papel. Colocar em prática, né? A gente treina a pessoa, né? Assim, primeiro você faz um treinamento, depois você vai para a missão. Primeiro você faz um treinamento, depois você vai para a guerra. Você faz a primeira casa, você fica vacinado, né? Você erra, você tem desperdício, você tem erro, você tem que ter adaptação. Mas, cara, quando acaba a casa, você fala, rapaz, tá ali, ó, consegui construir aquele negócio. E agora você sabe fazer melhor para as próximas vezes. Né? Exatamente. Você adquirir potencialidade e confiança para poder executar o projeto de uma maneira totalmente diferente. Se vier um desafio como esse, seu cérebro vai lá nas suas memórias e fala, pô, já sei fazer isso daqui. Isso daqui não é uma novidade para mim. Você não vai mais entrar em desespero. E aí você vai conseguir colocar aquilo dali em prática de uma maneira muito mais simples, já que você alcançou isso em algum ponto da sua jornada, né? Vai criando musculatura, você vai conseguindo alçar voos cada vez mais altos, né? É isso mesmo. Mais conquistas. Deus, ele é o vento que vai soprar a vela do barco. Eu tenho certeza, nós três estamos aqui hoje, a gente nunca imaginaria que estaria nessa mesa Sim, falando da com nossa história, certeza. do que a gente Não. fez, do que a gente não fez. Não É a mesmo. graça de Deus. Você pode ser bom tanto que for, mas tem que ter fé. Tem que ter fé, porque todo sonho é o quê? Semente. Semente. O que rega um sonho? Perseverança. Sim. O que rega um sonho? Perseverança, persistência. Por isso que eu gosto muito dos atletas, né? Os atletas, a sonhada Nilson, também medalha sou de fã. ouro. Se tem uma coisa Poxa, que eu acho- sou fã, é de processo na área do esporte, para você formar legal, né? atleta. Gente, é outro nível de disciplina, performance, tudo. E são duas coisas que eu sou fã. Isso que você acabou de falar e da disciplina japonesa, da cultura japonesa para disciplina, foco. O japonês, o Ikigai. O que é o Ikigai, Elvino? O Ikigai é a visão de mundo, é a cosmovisão integral das áreas da vida do japonês. Pô, Hiroshima e Nagasaki, os caras bombardearam tudo. E eles reconstruíram. Por que a tecnologia em construção do Japão é uma coisa extraordinária, fora de série? Porque é desburocratizada, não falta recurso e tem tecnologia. Os caras são Perfeito. ficcionados em tecnologia. Mas sabe o que mais? Se você estudar a história japonesa, estuda a história japonesa, empresa japonesa no pós-guerra. Inclusive, fiz minha monografia no Simples Nacional. Sabe o Simples Nacional? Sistema Aham, sim, Simplificado sim. Tributário? Ele tem um braço japonês. Ele tem origem no Japão. E isso eu não sabia. Tem origem japonesa. Quando eu estudei, eu fiz esse projeto. Por quê? Porque o Japão entendeu que o Estado é indutor dos pequenos negócios. As pequenas empresas que
Agora, essas pequenas empresas constroem tecnologias que servem para a nação como um todo. Por isso que o processo licitatório no Japão é diferente. Pô, você tem uma ponte, cai no Japão. Quanto tempo demora para reconstruir? É assim, ó. 30 dias. É. No Brasil, não. Tem que licitar a obra, porque senão o Tribunal de Contas, na CGU... Teve porque aquela ponte lá do Eixão, lá em Brasília, que caiu, né? É. Foram meses com a via interditada, né? Então, isso é um grande Aí é exemplo. uma diferença substancial. É o que a gente está falando aqui sobre planejamento, enquanto que no Japão você prevê o que pode acontecer pela sinalização tecnológica, né, as previsões do que estão mostrando, e aí você já se prepara a estrutura para que ele que tenha o mínimo impacto possível, como é o caso da movimentação das placas tectônicas, terremotos. Então, eles já se preparam tecnicamente para que aquilo ali tenha um menor impacto possível na sociedade. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não sabe tem esse trabalhar planejamento. Ó, Não é, Elvino? mas sabe qual é o segredo japonês? Tem como botar na tela aqui Vamos ver. uma imagem? Qual a imagem Chama que você quer? Ikigai. Ikigai. Você consegue, Rafa, botar? É, Rafa, arrasa aí, Rafa, é esse aqui, Rafa. ó. Ao vivo, vou mostrar aqui. Maravilhoso. Esse quadradinho. Nossa, deixa eu ver, É esse aqui, ó. Nilson. Vou mostrar pro seu público. Gente, Ikigai, missão, talento, profissão. Gostei. Essas interseções aqui mostram as ligações do que você precisa. O até Ikigai é o centro de tudo isso. Acho que o Rafa tá chegar. É colocando. japonês? É japonês. E é como você planeja, a gente tá falando de planejamento, a sua vida estrategicamente Certo. em prol daquilo que você quer realizar. Porque se você não colocar propósito e intenção no seu plano, você vai desistir dele. Vai mesmo. Se não tiver um propósito, você cai na primeira pedra. Sim. Eu vi no Treina Pessoas para N concursos, assim. Quando a pessoa desiste do concurso ou desiste de estudar, ela não está desistindo do concurso em si. Do sonho. Ela está desistindo de um futuro que ela está deixando de querer construir. Desistir é deixar de existir, né? Você deixou de criar essa ponte entre o eu do hoje e o eu do futuro, aquele que poderia existir, né? Nossa, é profundo, hein? A gente fala sobre planejamento no curso que a gente está bolando aí, e a gente fala assim, que tem uma tradução, né, em alemão, e sobre o sentido de futuro, né? Que é o seguinte, futuro é o que você faz hoje para encontrar aquilo que está vindo. É mais ou menos assim, o seu futuro está lá na frente, mas você está modelando ele hoje. Você vai pegar uma estação de trem, o que é mais fácil? Você ir daqui, sei lá, para São Paulo direto, ou você ir daqui sabendo o caminho, a intersecção pelo caminho. Ou seja, você tem dois pontos distantes. Eles vão se encontrar. É o seu futuro e o seu presente. Você planta aqui para encontrar com a realidade que você quer. Lá na frente. Isso é muito louco. É muito louco, mas eu vou dizer que isso é coisa do desenvolvimento educacional, que o povo tem, que as nações têm. Porque vocês concordam comigo que no Brasil, infelizmente, o nosso processo histórico de formação cultural, ele proveu pessoas de pensarem que, assim, ó, não sei quanto tempo eu vou viver, Sim. Dos recursos que nós temos já são tão precários, posso morrer amanhã, ainda vou ficar planejando e me programando para construir algo para que pode acontecer qualquer coisa comigo amanhã. E por conta desse tipo de pensamento, deixa realmente de planejar, né? E eu acho que agora que a gente está começando a amadurecer isso. Sim. É muitas vezes cultural também, Cultural, né? As infelizmente. pessoas com as quais a maioria da população convive são pessoas que não valorizam isso de alguma forma, né? Então a gente precisa também entender que... Olha lá, ó. Ó, a quarta imagem. Ah, pode Aí, ser isso aí. show. Ikigai. Olha que legal. O seu propósito tem a ver com a sua paixão, com a sua missão, com a sua vocação e com a sua profissão. Dentro dessas intersecções, você vê lá, o que eu posso ser? O que eu posso ser pago para fazer? Aí está entre a sua profissão e a sua vocação. Tá vendo? A sua missão e a sua vocação tem a ver com o que o mundo precisa. A sua vocação e a sua missão tem a ver com o que o mundo precisa. Olha que legal, isso é fantástico. A sua paixão e a sua missão tem a ver com aquilo que você ama fazer. Então você sai de casa, Dani, com um senso de propósito muito grande. A sua paixão, a sua profissão tem a ver com aquilo que você faz de melhor. Cara, entende por que o japonês é diferente? Porque ele tem intenção, tem sentido em tudo que ele faz. Sim. E não é só o japonês, não, tá? Não, sim. Os alemães, os chineses, eu tô dizendo isso Sim. porque eu tava estudando sobre o hidrogênio verde e vendo como que
repetindo, como que a nossa cultura é do não planejamento. Sim. A China sabe o que quer, a Alemanha sabe o que quer. Eles podem não ter os recursos naturais para trabalhar o hidrogênio verde, mas eles já estão trabalhando tecnologia para você trabalhar a eletrólise dele já lá na frente sem ter O que é o isso, insumo. eletrólise, ô Dani? Explica aí para quem. Então, para você obter o hidrogênio verde, é preciso que você separe as moléculas de hidrogênio. E aí, para você fazer isso, isso acontece dentro de um processo chamado eletrólise. Então, não se tem ainda tecnologia para fazer isso de uma maneira barata. Por isso que o hidrogênio verde ainda é muito custoso. O que a China está fazendo, por exemplo? E o Japão, os países muito desenvolvidos, eles já estão trabalhando tecnologias para baratear e fazer isso lá para frente, mesmo sem ter o recurso. Quem é que tem o recurso mundial hoje, está na base da pirâmide como potência de recurso para hidrogênio verde? Brasil. Nós deveríamos estar investindo no quê? Em tecnologias para fazer essa eletrólise e a gente trazer já o hidrogênio verde de uma maneira bem barata para a gente, inclusive, poder exportar para os países que não têm esses recursos. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós temos ainda a mente de vender insumo. Sim. De vender para depois a gente comprar a solução pronta. A gente não tem o hábito de vender o produto com valor agregado. Então, nisso de vender insumo, é que a gente tem aí, por exemplo, o Nordeste todo lá tem uma capilaridade muito grande de empresas que estão investindo na retirada desses insumos para o hidrogênio verde e outras tecnologias. Mas, infelizmente, ainda não temos a tecnologia já de valor agregado para isso, né? Tem de outros países que estão, inclusive, investindo aqui com empresas internacionais para que possam explorar a tecnologia. Enfim, resumindo, é isso aí. O que coaduna com o que você está falando, né, Elvino? Sim, exatamente. Que a gente precisa saber o que quer. Você imagina se um país, um presidente, ele tem um planejamento estratégico. É um projeto de nação, né? É um projeto de nação. Não é só um projeto de um governo, né? É um projeto para o futuro. Exatamente. Essas nações que você contou, elas, via de regra, elas têm um projeto de futuro. Elas sabem onde elas querem chegar daqui a 10, 20, 30 anos Com e elas certeza. trabalham em prol da Exatamente. execução dessa realidade. A única empresa que muda de projeto de 4 em 4 anos é o Estado, né? Pois Porque assim, você não pode fazer um planejamento estratégico, tanto é que a indexação do orçamento, né, o plano plurianual é de 4 anos. E muda e quebra toda aquela... eu fico assim... De ano em ano ele muda, né? Porque as ideias, né, que movimentam o planejamento, elas mudam de acordo com o posicionamento político das pessoas. Então, assim, existe um projeto político assim implementado, mas tem que ser dentro de uma plataforma de Estado, dentro de uma plataforma de nação. E é isso que diferencia, né? Sim. Os países mais envolvidos dos países menos envolvidos. E tem a ver muito com o povo, com a cultura, com o pensamento, né? E eu acho que é por isso que a gente está aqui debatendo planejamento. Falando que qualquer pessoa, uma criança de 5 anos de idade, ela precisa saber o que é um planejamento. Ela precisa ser consistente. Ela precisa questionar, né, o ensino antidialético, saber fazer perguntas. Sim. Não só dar as respostas. Porque eu acho que quando a gente questiona, a gente encontra caminhos. Né? A gente não vive no improviso. A chave Exatamente. está nas perguntas, né? Não é isso, meu professor? Sim, a chave está nas Não, perguntas. eu vi, isso aí tem a ver com a inteligência artificial. Hoje você não precisa ter todas as respostas, você precisa saber fazer as perguntas. E a né? pergunta correta, né? Porque não basta, por exemplo, você pegar qualquer inteligência artificial e fazer uma pergunta, porque a resposta vai vir a mais aleatória possível. Muitas vezes uma resposta equivocada. Então, hoje se fala muito em engenharia de prompt, para você conseguir fazer a pergunta correta para obter o resultado mais apurado possível para aquela sua necessidade. Então, a tecnologia ela vai vir, sim, para poder nos auxiliar, mas se a gente não tem essa cultura de estudar o que é preciso fazer para que essa tecnologia ela nos auxilie, muito provavelmente a gente vai continuar vivendo da mesma forma como você relatou. Sem inovar no processo. Eu tô lembrando aqui dos algoritmos, né? Para a justiça, a gente estava falando disso. Que é, hoje o robô julga melhor do que um humano, porque ele tem mais coerência jurisprudencial do que alguns... Ele dá uma estabilidade jurídica, mas será que o juiz, será que o advogado vai ser substituído pela máquina? Aí eu falo assim, pode ficar tranquilo que não. Sim. Pode ficar tranquilo que não. Porque imagina uma máquina fazendo uma sustentação oral, Elvino.
Ia ser muito perfeitinho. Alexa, me defenda neste processo de habeas corpus. Bem, você já imaginou o negócio dele? Muito quadradão. Cara, lá, não o negócio vai. flui. Por quê? Porque a máquina, ela não tem emoção. Ela É não, cartesiana, ela né? ela é dado. binária. Ela faz. O poder decisório da máquina é com a base em dados. Mas eu também não acho que a habeas corpus ele tem um fundo que precise do emocional. Eu acho que precisa Não, tem da que inovação que a máquina às Não. vezes não tem. Por mais que a gente esteja falando hoje de Todo setor machine tem que learning, ter. Todo eu setor acho tem que que ela ter. não tem esse potencial de análise, de hermenêutica para justificar e logo criar uma inovação. Ela não. Não, hoje em dia não. Então, por mais que a Não. gente saiba que tem aí o desenvolvimento do machine learning. De maneira geral, a máquina ela acaba fazendo aquele serviço batidão, né? O que é o Isso. básico. Por Sim. exemplo, o juízo de admissibilidade, ver se está tudo certinho, os requisitos de uma petição inicial estão lá. Mas essa decisão aprofundada e analisar o caso concreto, pelo menos no nível de tecnologia que a gente tem hoje... Não, você já Existem imaginou? parâmetros emocionais que vão... Mas é o que norteia o processo decisório. Por exemplo, você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui. Você chamou essa galera toda. Alguma coisa te imbuiu aí. Não foi a Alexa que falou para você decidir estar aqui com a gente hoje. É mais ou menos assim, vamos pegar a melhor tecnologia. Se fosse questão tecnológica, a gente pegava lá um computador no Japão, um computador na Alemanha, um computador na Índia, que eles são feras na tecnologia. Cria um programa para fazer leis para o Brasil de país de primeiro mundo. O computador fez as leis. Vai funcionar para o Brasil? Não vai, Não. por Por conta da quê? aplicabilidade, Esqueceram cultura. de conversar com a cultura. Exato. Exatamente. Não adianta, Não cara. adianta mesmo. Não adianta. Você entendeu? Não funciona. Porque o investimento no material humano, ele é muito mais importante do que simplesmente na tecnologia. Posso te dar um exemplo disso que eu observei? Gente, eu vi uma cena que era para ser artística. É artística, de certa maneira. Eram robôs que eles estavam assim numa parede com esses ganchos e aí eles ficavam se pendurando e dançando, se segurando nesses ganchos. E em paralelo a isso tinha a mesma coisa sendo feita por humanos. E aí, o que era para ser observado era por que 99% das pessoas achava mais bonito, a beleza era maior nas pessoas, nos seres humanos fazendo isso, do que nas máquinas fazendo. E aquilo ali me instigou de uma maneira que eu falei, gente, isso é muito filosofal. Porque você pensa, por que eles estão fazendo a mesma coisa, só que para mim um ser humano fazendo é mais bonito? Aquilo ali me toca emocionalmente. É porque ali eu sei que houve um planejamento, houve um esforço hercúleo para que ele conseguisse musculatura, força, disposição, orquestrasse cada movimento daquele. Então, existe todo um mecanismo humano de mostrar assim, olha, o humano é capaz. E olha só que coisa linda que faz. Comparado a algo matemático. Que a matemática faz, que 2 mais 2 é igual a 4. Sim. Não é? Então, é como se você comparasse ali a vida sendo gerada numa semente e o 2 mais 2 igual a 4. Os dois têm beleza. Só que quando você vê eles em dinâmica, a beleza humana, ela aflora os nossos olhos, ela toca lá o nosso coração. Justamente. Não é verdade? Sim. E talvez é por isso que o projeto, semente, a gente pensar em um sonho realizado... É tem que totalmente ser- diferente. É diferente de você... Você é parte de um todo. Exato. A história de ser parte de um todo. Hoje em dia você pode imprimir uma casa. Pode ou não pode? Pode. Você vai lá, faz um projeto, imprime a casa. Loucura. Pô, que coisa sem graça, sabe? É tipo comer só a massa da Depende pra pizza, quem, cara. mas Você joga depende fora o pra recheio, quem, né? recheio. Não, eu tô falando assim. Uma coisa é tecnologia, mas, por exemplo, você já imaginou você substituir todos os seus colaboradores por máquina? Não sei, teve a Revolução Industrial, isso aconteceu. Não, aconteceu. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, pá, mas alguém tem que pensar o que as máquinas vão fazer. Alguém tem que dar direção. E esse é ser imbuído de algo. É ser parte de algo. Sim. Entendeu? Vou contar a história. Lembrei da história do assentador de placas. Me conta que eu quero ouvir. Assentador de placas, né? Vamos O- substituir o material primitivo pelo tecnológico. Exatamente, já que estamos falando de inovação, né? Foram numa obra de uma igreja e foram entrevistar as pessoas que trabalhavam ali. Aí tinha um cara sentando as placas, né? As placas tecnológicas da Trindade. Aí chegaram pro cara e falaram assim, amigão, o que você faz aqui? Aí ele falou assim, rapaz, eu sou especialista em placas de tecnológicas e tal. Ah, pô, legal, bacana, parabéns pelo seu trabalho. Aí foram em outro que estava fazendo a mesma coisa. Que aí você perguntaram, rapaz, o que você faz aqui? Qual que é o seu ofício? Ele falou, eu construo estruturas com placas
desenvolvidas com a tecnologia tal. Caramba, era a mesma coisa. Só que... Mas ele cara ele falou de uma forma diferente. Aí chegaram no outro cara e falaram assim, amigo, o que você faz aqui? Aí ele, isso era um projeto da igreja. Ele falou assim, eu estou construindo a casa de Deus onde ele vai abrigar os seus filhos. Uau. 3 pessoas fazendo a mesma coisa, cada um envolvido de uma forma no projeto. É isso que eu estou te dizendo. O projeto para arrebatar o nosso coração, seja como família, como pessoa, como profissional, como empresário, como advogado, como professor, como político, o projeto, ele tem que ser envolvente. Ele tem que envolver. Não é só ter o resultado, legal é o caminho. Eu sempre falei verdade, isso. Nós temos amigos. Por isso que você falou que imprimir casa sem graça, né? Igual uma pizza sem borda. Mas eu falo, a quem goste. Não, resolve. Tem hora que é o pragmatismo, você quer a praticidade. Sim. Mas eu tô falando de projeto, né? Que a gente quer sentido, né? Quer ter sentido Pronto. naquele Eu projeto, acho que você naquela falou construção ali que a gente está fazendo. Sentido. Você tem que ver sentido, propósito. Eu acho que o sentido acaba vindo de dentro do DNA do propósito, né? Porque Sim. se você perde o sentido, aquilo ali pra você perde a graça, você perde a desiste. motivação e energia. Interessante. Tem Muito coisa que interessante. você tem que botar a mão na massa. Tem coisa que é você que tem que fazer. Você que tem que sonhar. Ah, Elvino, vai lá e corre. O Elvino é triatleta, Dani. Ah, é? É, o cara nada não sei quantos quilômetros, corre não sei quantos quilômetros. Aí, Elvino, tem como, sei lá, correr pra mim, por favor, esse final de semana? Tô um pouco... Ô, Elvino, faz isso aí pra mim. Aí você perde os 5 Se quilos, fosse por favor. isso, eu faria. Mas é diferente quando você faz. É diferente quando você vê a coisa acontecer. Pô, tem um monte de gente que gosta de viajar, né, enquanto faz a obra. Pega a chave da obra, fala, Entrega, toma aí, som. Dani. Beleza, esse é um perfil, né? Eu sou aquele perfil que eu gosto de ver o trem acontecer. Mão na massa, né? Ai, eu também sou Eu os quero dois. saber, cara. Pô, o cara tá construindo minha casa e eu vou estar lá no outro lado do mundo. Eu tenho que participar disso aqui, vou ter que participar desse projeto. E é por isso, assim, ó, desde 2018 que eu escrevo aquilo que eu entendo como projeto de vida. O meu projeto de vida como pessoa, como empresário, como marido, como pai. E para escrever esse projeto, eu tomo um café com a minha esposa e a gente senta e fica trocando uma ideia. Sabe qual que é o primeiro ponto do nosso projeto, Dani? É uma coisa chamada declaração de propósito. Eu aprendi no livro, escrito por um autor chamado Rick Rowan, Uma Vida com Propósito. Ele escreveu esse livro. Aliás, eu recomendo para você, ó, Uma Vida com Propósito. Fantástico. Fantástico esse livro. E lá ele diz assim, ó, me diga com que você está comprometido e eu te direi onde você estará em 20 anos. Uau. Cara, Yeah. eu tenho isso escrito no meu planejamento de vida. Eu arrepio quando eu falo essa frase. Porque, cara, 20 anos atrás, eu tava ali com o meu terninho, simplesinho, indo pra faculdade. Eu tava ali indo visitar a minha namorada, que é minha esposa hoje. Eu tava ali, cara, indo de ônibus pra faculdade, ralando pra conseguir vencer na vida. E 20 anos depois, eu tô comprometido com a mesma mulher, com a mesma profissão e com o mesmo Deus, cara. Isso é lindo demais. E alcançando sonhos, Isso né? é maravilhoso. E o resto é a bondade Exato. de Deus, é a graça de Deus, é o que ele faz. Mas me diga com que você está comprometido. Bota no papel. Porque você não pode ser uma metamorfose ambulante, né? A música. É. Que todo dia você tem uma opinião, todo Sim. dia você tem um projeto, O mínimo de constância para poder chegar onde você quer, né? todo dia você tem um sonho. Quantos alunos você tem ouvindo hoje? Por volta de uns 500. 500 alunos. Quantos perfis você já pegou? Tem um aluno picareta. Tem o cara que paga e nunca estuda, tem o cara que está comprometido. Então, assim, vai muito da pessoa. A pessoa, ela quer alguém para quem ela possa confidenciar os desafios dela, que a auxilie, mas também, às vezes, ela quer uma pessoa para depositar a culpa dela de não estar fazendo Caraca, você- aquilo não. que ela deveria Anota fazer. isso aí. Falta de autorresponsabilidade. Quem não quer um culpado? Fala, você que tá aí, comenta aí. Alguém, quem quer assumir minha culpa? Vou vender. Pô, vamos fazer um serviço. Você quer culpar alguém? A gente Vamos vai vender o chamar. serviço arrumar que eu aqui, vamos vou arrumar um vender para aqui. você. É igual Não, tem que na contratar obra um tem profissional isso, pra ô botar. Dani? Se tem.
Acho que a gente poderia até dar nomes já categóricos, assim, de profissional que é contratado para a culpa recair sobre ele. Eu estava palestrando esses dias, aí um estagiário falando que ele está estagiando numa empresa muito legal, né, uma construtora, e que a construtora está mandando ele sozinho para fazer uns trabalhos, uns laudos. E eu de olho, eu falei, você, cuidado, só não jogue, só não se culpe tanto achando que você é responsável por BOs que vão dar. Por quê? Porque você está lá para errar mesmo e aprender, porque você tinha que estar sendo monitorado por um engenheiro. Então, parece que às vezes existem profissionais que são contratados para ter isso, de ter alguém para colocar a culpa quando o BO acontecer. Né? E, infelizmente... As pessoas, É uma Dani, realidade. elas fogem Da do responsabilidade. processo decisório. Porque ônus e bônus é para quem tem coragem. Exatamente. É para Nilson, quem tem falou coragem. tudo. Cara, eu lembrei agora. Eu fui contratado por uma empresa que importava materiais médicos, acho que era da Alemanha, de algum lugar da Europa, para fazer um parecer jurídico. Eles tinham uma relação com os colaboradores dele, se era uma relação empregatícia ou era uma relação de representação comercial. E eles me pediram um parecer, fui lá, fiquei trabalhando, eu vi naquela dedicação, fiz um parecer Entregou o lindo. máximo lá. Pô, maravilhoso, mapeei toda a jurisprudência, toda a doutrina que tinha na época. Cheguei lá com o parecer na minha pastinha, abri minha pastinha, botei ali os donos, né? Governança da empresa toda lá. Aí eu fui contratado por um dos sócios que era advogado e os outros dois engenheiros. Aí o que era engenheiro, o cara, o pensamento mais cartesiano, hoje eu vejo assim, que eu era muito jovem na época, virou e falou assim, ele lendo o parecer. Ué, doutor, que história é essa desse parecer aqui? Recomendo isso, recomendo aquilo. Eu não quero que você recomende, pô. Eu quero que você me fale o que eu tenho que fazer. Qual é a O que solução? é pra eu fazer, pô? Fala aí o que eu tenho que fazer. E o outro, o pai, abriu o olho, o outro falou assim... Aí eu falei assim... posso falar uma coisa com o senhor assim, com muita tranquilidade? Ele falou, pode. Eu falei, o sócio da empresa é o senhor. Se o senhor Você quiser tem que o eu tome a poder. decisão, o senhor altere o contrato social, Me que eu vou ser coloca seu aí, sócio. né? como CEO dessa empresa. Cara, eu falei isso com muita tranquilidade, mas isso É a realidade. arrebentou com o cara, porque ele ficou muito nervoso. Ele ficou tão nervoso que eu peguei meu parecer, guardei na pastinha, tomei da mão dele, guardei na pastinha, me levantei e fui sair. O pai dele, não, pelo amor de Deus, doutor, deixa esse parecer aí. Aí o cara começou a leiloar, botar preço no meu parecer. Não, fica que eu pago tanto, fica que eu pago tanto. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não saí do meu escritório para ser ofendido, não. Vocês foram lá me contratar. Agora, se vocês não querem ter a responsabilidade de decidir, vão para outro ramo. E fui embora. Gente, e eu vou dizer, o peso da responsabilidade de decisão não é brincadeira. E com ele vem aquilo que você falou, vem um bônus também. É isso Mas, aí. mas isso não é bíblico, Nilson? Que enquanto mais é dado, mais Mas lhe será é cobrado. A cobrado. parábola dos semeadores fala sobre isso. Um ele deu um talento, o outro deu Dois, tá? dois e outro deu 5, né? Aquele que foi fiel, lhe será dado mais. As pessoas acham que, Mas também que vai tem, ser a ver, cobrado. que tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver com dinheiro. Não, tem a não, ver não. com delegação E de administração. administração. É isso aí. Quantas pessoas têm o potencial para decidir que são super inteligentes, mas não conseguem colocar aquela prerrogativa para frente? Porque tem medo de decidir, medo de fracassar, Medo de errar. Não é? Medo de Sim. errar. Mas o errar é parte do processo, né? E se você não se colocar na execução, na ação, jamais você vai chegar ao ponto de você dominar aquele cenário para poder decidir assertivamente. Exato. Então, antes de mais nada, a pessoa, às vezes, ela quer, eu não sou bom nisso. Então, por isso, eu não quero decidir. Eu quero que venha alguém externo e me diga qual é a solução. Mas, na verdade, ela tem que dar o primeiro passo, se colocar no ambiente da execução, para que ao longo do processo ela se torne boa naquilo dali o suficientemente, para que ela, por si só, venha chegar à conclusão que ela precisa. Agora eu fiquei com uma dúvida, Elvino, você falando isso, eu já percebi que faz parte da minha identidade, do meu DNA, essa questão da liderança. E como eu percebo isso? Porque mesmo os momentos em que eu só quero estar ali para observar e cumprir algo que seja o meu papel fazer, eu acabo me tornando essa linha decisória. Então, eu já percebi que isso é do meu DNA. O meu DNA é chamar a bola e jogar e mandar para o gol, entendeu? Já arquitetar e jogar e deixar ela encaixada ali dentro. Então, isso tem a ver com uma identidade nata de alguém ou pode ser também desenvolvido? É nato, né? Você tem esse dom, você tem esse talento, essa habilidade mais aflorada, porque é um dom que você tem. Mas também é algo que pode ser desenvolvido. Né? O Nilson Carol, ele fala muito sobre isso, né? Dentro do curso a gente vai abordar um pouco disso, mas a ideia é que a pessoa ela vá se desenvolvendo também ao longo do tempo.
Porque muitas vezes ela fica ali numa zona de, na verdade, desconforto, mas que para ela está muito cômodo ali. Porque ali ela sabe quais são os stakeholders, o que está ali envolvendo a vida dela, e ela sabe muito bem como manejar as situações que eventualmente aconteçam ali. Quando ela sai dessa zona de conforto, muito provavelmente desafios maiores virão, e desafios, às vezes, que ela não está preparada para poder superar. Mas é na hora do erro, e o erro, muitas vezes a gente tem essa percepção de que o erro é algo ruim. Mas o erro também é uma oportunidade de aprendizado, né? Há erros que podem ser grandes catástrofes, mas na medida em que a gente consegue aprender com os erros, a gente consegue crescer e a partir dessa informação que já vai estar ali presente no nosso cérebro, a gente consegue tomar decisões mais assertivas lá no futuro. O nosso cérebro ele sempre busca as informações passadas para a tomada de decisão. Ele gosta de economizar energia. Então, quando a gente não encontra nenhum parâmetro no nosso passado, a gente fica confuso, começa a bater pino ali e, às vezes, não consegue progredir. E, nesse momento de não conseguir progredir, é importante que a gente se desafie. Porque, senão, a gente nunca vai sair desse cenário que a gente sempre se encontrou. Quando a gente começa a se desafiar, habilidades que a gente achava que não tinham, começa a aflorar. Né? Se fosse olhar daqui, sei lá, 20 anos atrás, muito provavelmente a gente não ia pensar que teria a habilidade de estar aqui conversando dessa forma. Ou, por exemplo, você falou agora há pouco que há poucos dias estava palestrando. Então, anos atrás, se falasse isso para você, falar, jamais. Eu não tenho essa habilidade de falar para muitas pessoas. Minha questão é que eu nunca achei que eu fosse ser capaz de falar para uma câmera. Sabe? Essa relação com rede social, de falar, de expor. Só que eu comecei a perceber que é necessário a gente mostrar para as outras pessoas o que a gente consegue fazer de bom. Sim. Porque a gente pode inspirar, a gente pode vender um bom produto, a gente pode trazer pessoas para dentro do nosso ecossistema e que sonham a mesma coisa que a gente. Eu percebi que a gente consegue atrair as pessoas que têm o mesmo DNA que a gente. Então, para exponenciar isso, a rede, as câmeras seriam uma ferramenta. Exatamente. Mas para mim era um desafio olhar e falar para uma câmera. Isso aí com certeza. Então você me descreveu aí totalmente. Né? Você foi intencional. Você falou, bom, existe aqui uma oportunidade de melhoria. E você foi intencional nisso até o momento em que você dominou essa habilidade. Ah, não dominei, não. Na verdade, eu ainda sou ruim. Você pode crescer, então. Eu tenho que ser lapidado. Eu acho que não, mas, conversando aqui nem tanto. Não, eu ainda não sou boa, mas... Conjecturando isso que você falou, eu encaro que a gente não tem que ter medo de errar, porque no processo de você estar errando, você já vai rotacionando ali para acertar alguma coisa. Então, no momento que eu falo para uma câmera, seja aqui no podcast, seja lá na rede social, tem coisa que eu sei que que não tá bem. Às vezes meu óculos tá sujo, tá manchado, aí o cara lá tá vendo e falou, pô, Daniele, vai limpar esse óculos de cimento, essa coisa toda. Só que eu falo, gente, vai assim mesmo? E para as próximas eu vou melhorando isso automaticamente, entendeu? É um carrinho de mão que passa com barulho, que poderia prever para não atrapalhar quem está ouvindo. Sim. Mas, assim, eu acho que os erros que a gente tem de dicção, ou então falar alguma coisa errada, deixa passar. Porque, naturalmente, com o passar daquele exercício, você vai ficando melhor. Aí eu fui fazendo isso. Isso gera posicionamento da nossa parte também, né? E aí você se sente confiante para, assim sendo, prosseguir nessa caminhada, né? Que você falou que é extremamente desafiadora. Para mim é. Eu ouvi uma frase de um amigo meu, Newton. Ele fala assim, a crítica excessiva gera esterilidade, o perfeccionismo excessivo gera esterilidade. Então, cara, seja uma pessoa gente fina com você, você é tão bom com os outros, né? Quem escreve muito sobre isso é Augusto Cury, né? O carrasco de si mesmo. Ele fala muito sobre isso, cara. Porque se a gente se cobra muito, a gente tende a arriscar menos. E você estava falando do seu perfil de liderança, né? Tipo assim, às vezes a gente busca validação no exercício da nossa liderança. E validação é o quê? O que é um grande líder? É aquele que é reconhecido pelas pessoas? Não necessariamente. Será que é isso? Não, sabe, para mim, um grande líder não é nem aquele que tem a capacidade de orquestrar as coisas, o mais capacitado. Para mim, o grande líder é aquele que consegue apontar um caminho e permanecer nesse caminho. Aquela história de liderança pelo exemplo. Você tem liderança por competência? Quem é o mais capaz? Não é isso? Liderança por títulos? Quem é que já fez? Né? Mas você tem liderança
pelo exemplo. Muitas vezes, assim, eu conheço diversos colegas da minha profissão que eu tenho que estar perto. Que são caras que estão consolidados. Mas você tem que ter o análise crítica. Assim, cara, onde é que ele errou? Onde é que ele acertou? Isso é a comparação. Mas a autoavaliação ainda é mais importante. Onde eu errei? Onde eu acertei? Para onde eu quero ir? Por isso que a melhor versão do Elvino, da Dani, do Nilson, é a versão que está ali no nosso futuro, esperando uma decisão nossa. É meio Entendeu? que você avaliar o que seria alta performance e da alta performance. Pô, né? se eu encontrasse o Nilson, cara, o advogado lá de 20 anos atrás, cara, eu tinha muita coisa para conversar com esse moleque. Bater um papo bom. Eu ia né? falar assim, bicho, tu vai errar muito, tu vai fazer muita coisa que não é tão legal. Mas, ó, fica firme aí, irmão. Cara, Dani, você sabe o tanto que é difícil começar. Eu lembro a primeira audiência que eu vou fazer, eu tremia nas bases. Né? Um juiz quis acabar comigo na primeira audiência, era a estabilidade da gestante. Eu lembro como se fosse hoje. A DCT-10B, que era a estabilidade da gestante. Cara, eu consegui fazer um acordo fantástico por um dono de uma construtora, olha isso. Enfrentando medo, né? Cara, lógico. O cara chegou pra mim e falou assim, Dani, o juiz, o senhor é muito novo, o senhor tem muito que aprender. Aí o advogado que estava lá, que era o senhor mais experiente, falou assim, realmente, né, doutor, pague tanto, fale pro seu cliente pagar tanto. Aí eu olhei o número da minha OAB e eu olhei o número da OAB do advogado lá, falei, ué, doutor, primeiro, o senhor pode até ser mais experiente, eu tenho que respeitar, mas nossas OABs aqui, o senhor passou tão perto de mim, né? Foi na Tamo mesma junto, né? Nós formamos na mesma época. Pronto. Aí com o juiz, eu falei, o que eu vou falar pro juiz pra eu não ser preso, né? Ou seja, excelência, com todo respeito, a função nobre da magistratura, mas... Porque o problema do juiz era a questão dos honorários, porque ele ficou falando assim, porque os advogados ganham honorários. Excelência, eu tenho certeza que o senhor pode largar a toga e vir advogar aqui também. Se o senhor quiser ganhar bem, o senhor pode fazer. Mas eu faço isso com uma forma. Muito Sem cuidado, né? docilidade. Sem desrespeitá-lo, com muita tranquilidade. Deus, você foi corajoso, viu, Nilson? Na primeira, assim, aí o juiz falou assim, doutor, vamos voltar mesmo para a audiência, pro método da audiência? Eu já não sou... Cara, fizemos... Eu vou dizer pra você... Pô, fizemos o meu acordo. perfeccionismo aí, Foi do jeito ótimo. que você falou... Não, você foi maravilhoso, mas pra você ver como são, assim, presenças de palco diferentes, né? Porque eu já sou um pouco mais intimidada. Eu sou perfeccionista e nisso que você falou, eu tenho que me podar muito. Já escutei lá na minha indústria falando assim, não, você sabe que a Daniela, essa coisa que ela fala das coisas tem que ficar reta lá no pátio de obra, de estar assim, alinhamento, isso é coisa de psicopata, chamando de psicopata. Eu sabia que isso aí são coisas que identificam psicopatia? Caramba. Era. Aí eu falei, mas O tá especialista falou. Falou o doutor, né? Contratei um neuro aqui, eu não sabia. Mas o que acontece? Na minha cabeça, tem uma motivação de ser. Por exemplo, no caso lá das placas, a gente colocar organizado no pátio de obra do cliente e tá reto, significa dizer que ninguém vai esbarrar numa quina e se machucar, que não vai avariar o produto. Você ter um distanciamento específico entre uma fila e outra, significa que você vai ter espaço para passar um carrinho de mão com massa, que você vai ter espaço para abrir um andaime. Então, isso é uma funcionalidade que vem na frente, que quem está montando não sabe o porquê que está fazendo aquilo ali, mas tem uma motivação de ser. Sim. Dentro do direito, a gente chama de hermenêutica das leis. Ela tem uma motivação para existir. Você cumprir uma regra, você tem que entender o porquê que aquela regra existe. Ela está beneficiando alguma coisa, não é verdade? Então, o meu perfeccionismo, ele vem dessa linha, de ter uma metodologia para fazer e você tem que obedecer aquelas regras, porque aquilo ali vai favorecer para que o processo seja de alta performance. Aí, você falou uma outra coisa que me chamou a atenção, Nilson, que foi essa sua coragem jurídica. Você acredita que você conheceu o Arthur também? Conheci. Então, o Arthur, ele estava no processo seletivo do mestrado da Universidade de Brasília. Nós estávamos juntos na mesma turma. E aí, eu vou contar para vocês episódio que eu não gosto muito de falar desses cenários pessoais quando eu estou aqui no podcast, mas esse foi peculiar pelo seguinte. Eu estava lá para concorrer à vaga do mestrado, aí estava Arthur, estava lá toda a turma, e aí começou nesse dia uma entrevista, que foi uma entrevista coletiva com todo mundo na frente de todo mundo. Não era... Eu achava, bom, se eles foram chamar para uma entrevista, ainda dentro do processo da vaga, tinha que ser só com a pessoa, privada, né? Mas não, Nilson, eu vim... Geral, na frente de todo mundo. Aí começou a chamar a primeira. Aí a pessoa tinha que se apresentar, falar no que era formada, qual que era a profissão, por que queria fazer aquele mestrado numa universidade pública, qual que seria a devolutiva social, né, daquilo ali. Aí veio
sou juiz federal, sou escritor, e não sei o que, TTT, e tatatá, e TTT. E eu aqui, sentadinha, pensando, meu Deus, mas o que eu sou? Não, juíza, não sou. Aí a segunda. Olha, eu já escrevi 3 livros sobre incentivos fiscais, eu até trouxe aqui. Se alguém quiser autógrafo, Aí eu, uou! Veio Arthur, eu sou da ANAC, e TTT, e começou e não acabava nunca mais. Aí eu falei, gente do céu, eu tô muito longe da porta, como é que eu faço pra eu me esgueirar aqui e sair correndo? Porque eu não tenho uma carreira assim tão pungente. Aí todo mundo falando. Quando chegou na minha vez, gente, eu acho que eu tava assim tão estressada para falar que aí eu comecei a me apresentar, falei da minha primeira formação, e tererê. Aí um dos professores falou assim: calma, Daniele, pode devagar que vai dar certo. Fala aqui pra gente, você tá aqui no mestrado, a gente entendeu que você vem do funcionalismo público, né? Você tá querendo fazer o mestrado na área de gestão estratégica, por conta dos meios tecnológicos, tarará. Mas fala pra gente quais as prerrogativas e devolutiva que você tem para a sociedade em fazer um mestrado numa universidade pública. Aí eu falei, professor, olha, o meu ponto de vista é que eu não gostaria de dizer que o que eu já fiz de carreira, porque eu me considero estudante em todas elas. Então, eu fui estudante, continuo sendo estudante, e a única coisa que eu quero é trazer aplicabilidade para o que eu vou aprender aqui, fazendo conexão com o que eu já estudei e trazer uma devolutiva de impacto social. Isso no âmbito da construção civil, que é o meu eixo lá na frente. Só que não tem uma conexão direta com o meu mestrado agora, mas vai ter. Conseguimos a vaga? Com certeza. Como eu nunca imaginei, porque eu saí de lá correndo sem olhar para trás. Porque eu falei assim, gente, não vou conseguir isso aqui. Não vou. Você tinha um plano, mas teve que se adaptar ali mas na eu não hora. tinha nem plano, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Eu tava me sentindo muito humilhada, para falar a verdade. Porque eu falava, gente, lá tinham pessoas, e aí a gente vamos bater a real aqui. Eu sentia que tinham pessoas mais capacitadas que eu. Porque eu sempre me senti muito esforçada para fazer as coisas bem feitas. Porém, ali tinham pessoas que, além de esforçadas, eu já conseguia ver... Aliás, eu supunha que elas sejam esforçadas, mas eram melhores preparadas do que eu. Já tinha uma bagagem ali. Não tinha como eu me considerar uma pessoa que não... Com um juiz federal, que era escritor de vários livros, ou como escritora. Então, assim, eles, na minha visão, estavam melhor preparados que eu para aquela jornada de conquista. Uhum. Só que cai naquilo que vocês falaram. Às vezes, eu acho que eles também me concederam uma das vagas por entender que não basta você só ter. Você tem que ter a sede de conquistar lá na frente. E talvez, por algum motivo, eles viram isso em mim. Né? Que aquilo que eu queria, e de fato sempre foi o que norteou a minha vida toda, é ter impacto social. Nilson está aí quando a gente trabalhava no gabinete. Às vezes eu ia sozinha com o Julia Carneiro para o morro, rapaz. Perigosíssimo. E aí, algumas vezes, alguns rapazes lá do gabinete iam conosco, lá da Câmara Legislativa, mas quantas vezes nós fomos sozinhas para a gente dar cabo a um projeto que era necessário, que era importante. E ele tinha que ter um fim, não podia ter só um começo e parar no meio. Né? Então, quantas vezes a gente foi para o Morro do Sabão? Quantas vezes eu tive que ir até o fim de um processo, mesmo não achando ele muito legal, ou achando ele perigoso, porque o importante é a gente alcançar as metas, sabe? Então, a gente pode, e você que está assistindo e se sente a mesma coisa que eu, a gente pode não se ver como uma pessoa mais preparada para conquistar alguma coisa. Mas se a gente tem um esforço, a gente tem a nossa fé, a gente só tem que remar. Rema, porque Jesus foi lá, acendeu o farol, a gente só tem que remar, que a gente alcança. E aí é nessa pegada que eu queria que vocês falassem um pouco sobre o projeto de vocês. Fala aí, Vino. Começa aí. Chorou, Nilson? Pô, fiquei com a minha emocionado. história? Cadê essa lágrima caindo aí? Foca aqui, Ana, nessa lágrima do Nilson caindo. Mas é verdade, Nilson. Só a gente sabe, né? O que a gente passa na nossa vida, na nossa jornada. Sim. Fala aí um pouquinho sobre o projeto de vocês. Sim. O projeto, ele se baseia numa experiência mais geral para a vida da pessoa. Porque a gente percebeu, na nossa caminhada cristã, a gente frequenta a mesma igreja, a gente percebeu que as pessoas, muitas das vezes, elas vivem no automático. Elas deixam os anos da vida dela passar sem que elas percebam o quanto que elas têm perdido. Então, inicialmente, por meio de desafios não tão desafiadores assim, mas pontos de controle diários, a gente quer fazer com que as pessoas percebam algo básico na vida delas. Então, por exemplo, de elas terem a oportunidade de ligar para uma pessoa, conversar com alguma pessoa e abençoar essa pessoa, de fazer uma oração por essa pessoa, de fazer um exercício físico, né? O Carol falou que eu sou triatleta e eu vejo, como você viu aí, vocês falaram
desse cenário de constância, o quanto que é importante a constância na vida de um atleta. Um atleta, ele passa, se for considerar um atleta olímpico, ele passa 4 anos treinando. Se for um cara que vai correr 100 metros rasos, para menos de 10 segundos de resultado. E muitas vezes esse resultado ele não acontece. No dia seguinte, ele volta para casa e ele continua treinando mais 4 anos. E as pessoas com as quais a gente convive, muitas vezes elas passam 30, 40, 50 anos da vida. Né? Nos seminários que a gente leva na igreja, a gente percebe que coisas básicas de conhecimento, que hoje a gente, isso é comum, é fácil de acessar, se você dá uma googada, ou você for no YouTube, você acha, e não. Você fala algo básico sobre finanças, sobre fazer um planejamento de finanças para sua casa, para a casa da pessoa, e há pessoas que não têm esse hábito, ou nunca tiveram. A gente teve testemunho de pessoas que, eu não sabia disso que vocês estão falando, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Nem sabia que isso ia mudar a minha vida. Coisa simples. Uma rotina pequena. O que é esse grupo do desafio de 21 dias que a gente está fazendo? São 21 dias para você tirar a sua vida do ritmo hipnótico. Da inércia. 21 dias. Você abençoa seus amigos, você serve a sua família, você cuida da sua saúde, você fala com Deus. Vamos tentar fazer isso tudo. Estudo, direcionado, treino, coisas específicas. 5 minutinhos cada coisa dessa. 1 horinha por dia todos os 1 desafios. hora por dia, durante 21 dias, você adquire um hábito poderoso. E lá a gente ensina um monte de coisa. Por exemplo, Ancoragem do Hábito, né? Que é o Hábito Atômico, aquele livro. Empilhar os hábitos. Que é o quê? Toda vez que você for tomar um copo d'água, você vai se lembrar de ser grato a Deus por alguma coisa. Ancoragem, curou valor na sua rotina. E a gente coloca uma rotina, a gente vai acompanhando essa galera durante 21 dias. Que legal, Nilson. E aí Vocês têm o quê? Um grupo no WhatsApp? É um Isso. grupo no WhatsApp que tem um controle da rotina de geral, de quem tá fazendo e quem não tá fazendo. Por exemplo, a gente tá aqui agora. Deixa eu ver quantas pessoas já malharam hoje no nosso programa de Eita, desafio. se você estiver A hora assistindo aí, do- prepara. Olha, revelação, ó, né? já vou mandar um áudio aqui Agora- falando. Zero pra você. Quem tá devendo, paga. Ó, por exemplo, aqui hoje, a galera... Ai, meu Deus. Deixa eu ver, Tá Nilson, no é ao uma vivo. plataforma? Aqui, ó. Tá O aqui, que ó. que é? Ah, no WhatsApp. No WhatsApp. Aí tem a enquetezinha que a gente Entendi. coloca aqui, ó. Já sabe quem é Hoje que já fez. rolou live. Hoje, 24 pessoas já leram a palavra, 19 já louvaram, 10 já... Ó, só 10 fizeram exercício físico. Tá fraco aqui hoje. E pouquíssimas pessoas cumpriram o desafio. Tem que dar uma chamada à regulagem hoje. Ou seja, a gente acompanha a pessoa. E esses resultados, eles não são para vocês. A pessoa depois vai perceber esses resultados que são para a vida dela mesma. Esse já é o segundo desafio que a gente faz. Que bacana. Há pessoas que participaram do primeiro e voltaram agora e testemunham, né, de o quanto que o primeiro desafio foi poderoso na vida delas, porque produziu essa mudança de hábito, essa virada de chave no dia a dia delas. Por mais que algumas delas tivessem algum conhecimento sobre rotina, elas não percebiam o quanto elas viviam nesse ritmo hipnótico, né? Que o Carol falou que está lá no livro do Napoleon Hill. Muitas vezes a gente vive a nossa vida com os nossos compromissos, os nossos desafios diários, trabalho, família, filhos, e a vida passa e de repente chegou 60, 70, 80 anos, você olha para trás e passou e não fez nada. não realizou nada. A gente percebeu que a gente faz muita coisa, né? Na vida pessoal. Ele tem 500 alunos, triatleta. Ele é um cara fora da curva, entendeu? Também faço bastante coisa. A gente percebeu que, pô, o que tem na gente que a gente consegue fazer o que a gente se propõe a fazer? É isso que a gente está ensinando para as pessoas. Mas você sabe que tem muita gente que também faz muita coisa, só que é muita coisa só empilhada. Não, que não é, tem que não uma é meta, propósito que não tem específico, propósito. Exatamente. Uma das primeiras coisas que a gente ensina é isso, ó. Vamos limpar a agenda. Vamos achar tempo nessa agenda, né, não ouvindo? Que a gente fala numa das aulas, né? Eu falo para os alunos, me mostre a sua agenda que eu direi quem é o seu Deus. Porque às vezes você está vivendo uma Meu vida Deus. voltada completamente Você pro tá oposto ali, daquilo que você discursa. Gente, vai ter muito autoconhecimento nisso aí. As pessoas vão se descobrir pessoas que nunca imaginaram que fossem, hein? São 21 dias, Que legal. 21 vídeos, 21 Autodescoberta. 21 desafios, Dani. Desafios topíssimos. Gente, eu acho que eu vou entrar nesse Posso falar um desafio? desafio aqui? Fala, Não. porque eu já quero saber Ó, o que eu vou enfrentar. Vou te falar um desafio, mas antes eu vou já dar um presente. Para quem estiver assistindo a gente, tá convidado a participar do nosso desafio gratuitamente. Uau, eu quero. Beleza? Quem quiser, assim, tá. Show. E lá dentro,
A gente vai fazer alguns sorteios, vamos premiar as pessoas que participarem. E se você quiser participar, disser que nos assistiu aqui, você está convidado a mudar de vida em 21 gente, dias. pelo amor de Deus. 21 Vocês aí dias. que têm hábito de fumar, de beber, chega em casa, já abre cerveja. Vamos ver se a gente pega um hábito novo bom aí na vida. Porque, na verdade, eu vou dizer para vocês, pegando um processo de graça, onde vocês estão ganhando nada com isso, para fazer todo um projeto para beneficiar a sua vida aí do outro lado. Ai, e um desafio de 21 dias, porque se em 21 dias você não vê benefício naquilo ali, você não precisa pagar, mas na verdade não vai pagar porque não pagou, né, gente? Só tem uma coisa, tem uma Então, coisa. assim, gostei, Se Nilson. você entrar e sair, Gostei. você não volta. Eu também acho. Se você entrar também no acho. grupo, você tem que ir até o fim do desafio. Constância. Ninguém sai do desafio. Não, eu gostei disso. Essa sabe é a por quê? questão. Isso de ancoragem de hábitos bons. Gente, vocês já perceberam como é fácil a gente ter um hábito ruim? Sim. Com certeza. É muito fácil. Agora, ter hábito bom, a gente precisa ser igual carvão aceso. Todo mundo ali na chama, Tem incentivando que- um ao outro. Sim. Muito legal essa sua iniciativa, Nilson. E, ó, vou já falar que foi por isso que eu te convidei. Eu queria saber um pouco mais, porque eu achei brilhante, eu achei benevolente. Você se entrega por uma causa que eu achei muito bacana. E a gente vai lançar muito em breve Já fala logo. o, Que eu sou curiosa, eu sou o ansiosa. Fala. 21 dias corporativo, que é vocacionado para empresas que queiram dar uma sacudida nos seus colaboradores. E Os meus são sacudidos todo dia. além de Coitado, você vamos ver o que eu vou fazer com investir eles. na vida deles, na vida pessoal de cada um, colocar à Que disposição bacana. deles ferramentas incríveis. Você vai falar da cultura organizacional da sua empresa, da sua missão, dos seus valores, em pílulas que a gente vai colocar todos os dias, durante 21 dias. Então, Amei. empresas que estejam nos Sensacional. assistindo, a gente está à disposição para tacar fogo nesses colaboradores. Mudar, E você pra você. mudar a vida de todo mundo. Gente, Nilson, vou falar. E se não der certo, eu devolvo dinheiro 100% aí, ó, de quem Exatamente. quiser o Compromisso. Você sabe que um dos corporativo. maiores desafios empresariais hoje é você integrar o DNA da empresa para que os colaboradores consigam levar adiante aquilo ali, que é o sonho, né? Que vem do coração, enfim, que é o meu caso. Nossa. Quem não amei. desiste na vida pessoal, Time, fique ligado, hein? Time Trindade Soluções Construtivas. Vem coisa boa pra gente por aí. Se a gente hoje veste a camisa do nosso DNA, vocês me Imagina. aguarde. Imagina o que vai vir. quem não desiste na vida pessoal, não desiste em nada. Quem não Isso não, desiste de Nilson. si mesmo, não desiste de nada. Você não pode desistir de você meus mesmo. amigos, toca Não é aqui, isso? a Não é gente isso? não desiste nunca. E não é porque a gente é brasileiro, não. É porque a gente tem um Deus. Exatamente. Não é? É isso aí. Amei. Nilson, me fala uma coisa. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto de vocês, onde que tem que entrar? Onde consegue ver algo para explicar o que é esse projeto? A gente vai fazer o seguinte, eu vou te passar um link. A Uhum. pessoa que quiser conhecer o projeto vai ter acesso a um link, todas as Tá. explicações, vai ter acesso a um vídeo explicando o que é o desafio. Show. E já está convidado para entrar na lista de espera do nosso próximo desafio, que vai ser iniciado daqui uma semana. Nós estamos Gratuito. gratuito. Nós estamos finalizando o segundo desafio de 21 dias. Acaba domingo. Acaba domingo agora. E vai iniciar outro. São mais de 300 pessoas e a gente legal. vai lançar o próximo desafio e em breve, em primeira mão, para a galera que está aí no segundo, né, no segundo desafio, a gente vai lançar um curso chamado D2F. Esse a gente está preparando ele com muito carinho. A gente pode até depois te mandar o vídeo, o teaser, que quem sabe a gente volta aqui em outra oportunidade. Mas eu não Que é convidadíssimo. mudança de mentalidade, mindset, de Pra agenda, prosperar. gestão de tempo, Crescimento fazer pessoal um e profissional. plano, entregar um. Você tem Show. estratégia para sua empresa, você tem projeto para Tem, sua empresa, graças a Deus. mas precisa ter para sua vida pessoal. Empresas podem falir, pessoas não, CPFs não, e é isso que a gente acredita. É isso aí, concordo plenamente com vocês. Feliz da vida estou por receber vocês aqui. Prazer Gênios. imenso. Você sabe por quê? Eu admiro profissionalmente, eu admiro pessoalmente. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, Nilson, de verdade mesmo. Pô, a alegria é nossa, né? Não, eu vi. Exatamente. Dani, que Deus te abençoe. Amém. A Que a todos nós, graça meu amigo. dele e a paz dele seja sobre sua vida. Eu sei que você é uma mulher talentosa e está exalando, né? Exalando aquilo que Deus te deu, que é graça. Tem pessoas que têm Amém, graça. eu recebo. A graça de Deus está aqui, ó, nessa tela, está em tudo que você faz. Que Deus te abençoe, abençoe a família, o esposo.
e taca fogo nessa empresa, porque você tem feito um trabalho incrível. Amém. Deixa comigo. E para você que está vendo aí do outro lado, muito obrigada por estar nos acompanhando até aqui. Fica o convite para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Nilson com um projeto que é gratuito, pessoal. Tudo para trazer novos hábitos saudáveis para sua vida. E não é só físico não, tá? Mental, emocional, para você ter propósito e alcançar os seus sonhos. Então, muito obrigada a todos vocês. Que a nossa graça aqui dessa conversa chegue aí até a sua casa e traga novas perspectivas, tá bom? Tamo junto. Beijo, pessoal. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.